Olá, tudo bem? Boa tarde, estamos de volta aqui na telinha da TV Meridional Band, o programa Rondônia Urgente, que assume o compromisso de cada vez mais levar a você a informação com absoluta imparcialidade, abrir espaço para que os candidatos, todos eles de forma igualitária, tenham condições de externar aqui os seus projetos para você, caro telespectador, fazer a sua análise. Dando sequência ao nosso quadro Rodada de Entrevistas, vamos entrevistar agora o candidato Ramon Cunjuí, do Partido dos Trabalhadores, que tem como vice em sua chapa o doutor Liano, também do Partido dos Trabalhadores. Como você já sabe, iniciamos a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Velho e todos os dias estamos recebendo aqui no programa os candidatos. Conforme foi realizado um sorteio em reunião com os representantes dos partidos e definido toda a logística de como funcionaria, então, este momento. São 15 minutos para cada um deles e nós vamos aqui já cumprimentar o nosso candidato de hoje, convidado para apresentar as suas propostas. Candidato, o tempo começará a contar a partir do momento em que o senhor começar a responder. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa e, como é de praxe, o espaço está aberto para que o senhor se apresente aos nossos telespectadores. Boa tarde, Adilson. Boa tarde a todos os telespectadores da Meridional. Eu sou Ramon Cunjuí, candidato a prefeito pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Eu sou aqui de Porto Velho, sou nascido e criado em Porto Velho, tenho 50 anos, sou servidor público do Judiciário Federal, trabalhei 20 anos no Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e hoje trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, 14ª Região, na 6ª Vara do Trabalho. Minha terra é essa daqui, me criei aqui, como eu disse, tenho esses 50 anos de vida em Porto Velho e a proposta da nossa candidatura é exatamente retribuir um pouco para a nossa cidade aquilo que ela tanto me deu. Tá certo, então. Candidato, um dos grandes desafios que o país, não só o município, enfrentará e está enfrentando, é a questão do desemprego. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor o que o senhor avalia que pode ser feito, o que tem no plano de governo do senhor para que Porto Velho avance na geração de empregos, renda e tudo mais. Olha só, Adilson, nós precisamos primeiro ter uma estratégia de desenvolvimento para a cidade. A cidade não tem uma estratégia de desenvolvimento. Na nossa estratégia, nós entendemos que é preciso afirmar a identidade de Porto Velho como uma cidade amazônica, para a gente ativar uma cadeia da indústria do turismo. É uma cadeia que você consegue ter, uma cadeia produtiva, que você vai do restaurante ao hotel, passa pelo artesanato, passa pelas atividades de turismo. Então você pode gerar renda e emprego com essa cadeia sendo ativada. E para isso nós precisamos afirmar essa identidade de Porto Velho como uma cidade amazônica. Nós podemos, inclusive, atrair empregos industriais para cá. Você veja que a Natura se instalou no Acre e ela não se instala no Acre porque o Acre tem uma melhor estrutura do que nós. Ela se instalou no Acre porque o Acre tem uma marca, e a marca de ser uma cidade da Amazônia agrega valor a uma marca industrial que se instala no lugar. Nós não podemos ficar conhecidos no Brasil e no mundo como um dos municípios que mais queima e mais destrói floresta. Porque nessa etapa da economia mundial, a prestação de serviços ambientais pelos territórios, pelas cidades, pelas pessoas, é uma das bases do novo modelo da economia que está se afirmando aí. E a gente não pode perder a oportunidade. Ao lado disso, nós precisamos desburocratizar muita coisa. Por exemplo, hoje, se você vai abrir o camarada que é um microempreendedor individual, para ele abrir o negócio dele, para ele ter ele reconhecido, ele precisa ir na Sendu, ele precisa ir na Semusa, dependendo do que for o negócio, ele precisa procurar também a Secretaria de Fazenda, ele precisa procurar a SEMA para tirar a licença ambiental. E isso acaba desestimulando o empreendedor. O cara quer trabalhar e a prefeitura gera uma burocracia que ele não consegue superar. É preciso a prefeitura fazer, e a gente vai fazer isso, porque vários órgãos da administração já têm, ter o processo eletrônico para dar agilidade, para dar eficiência, para melhorar a vida desse empreendedor. Mas, de outro lado, a gente precisa também ter um programa para manter a economia aquecida na cidade. Nós formatamos um programa de transferência de renda a partir dos royalties das usinas para a gente conseguir jogar nos bairros, na Zona Sul e Zona Leste de Porto Velho, algo em torno de R$800 mil por mês para manter a economia aquecida. Porque a economia, eu sempre digo, é igual a bicicleta, ela só fica de pé se estiver em movimento. Então, a partir dessas ações de transferência de renda para você estimular o consumo, e você criar uma série de ações de desburocratizar e facilitar a vida do empreendedor, e criando a cadeia também, vendendo essa ideia. Você fala dessa questão de implementação dessa renda. São recursos já existentes, são programas que deverão ser inseridos, já tem previsão de como ter esses recursos para aplicar essas ações? Sim, olha só,
Ano passado, 2019, o montante de recursos dos royalties da usina foi de 109 milhões. Se nós pegarmos algo em torno de 8% disso, nós vamos poder, no primeiro momento, atender aproximadamente 6.600 famílias que estão no cadastro único. Porto Velho hoje tem 26 mil famílias recebendo Bolsa Família. E essas famílias serão alvo desse programa de transferência de renda. Você veja que a média hoje do Bolsa Família, do benefício que é dado às famílias, é aproximadamente R$ 190. Nós estamos formatando uma proposta de fazer um programa municipal de transferência de renda, repassando para as famílias algo em torno de R$ 120. E isso é uma ferramenta de estímulo do consumo. Isso ativa a economia local. Como é que funciona isso? Nós vamos dar um cartão e a pessoa vai poder fazer as suas compras, o seu consumo, numa rede credenciada pela prefeitura, uma moeda digital. Nós vamos cadastrar os comerciantes, os prestadores de serviços de uma área da cidade, no caso Zona Leste e Zona Sul, que são áreas prioritárias, porque são áreas que são muito vulneráveis, para que a economia possa girar naquela região. É uma estratégia de desenvolvimento regional dentro da cidade, porque nós não podemos ter uma cidade com um único centro. A melhor cidade que existe são as cidades policêntricas, onde as pessoas possam gerar renda, onde as pessoas possam viver a vida sem precisar a todo momento estar se deslocando para um centro da cidade. Então a estratégia nossa é essa no primeiro momento. São três espaços. Você fomentar a produção, facilitando a vida do empreendedor, você fomentar o consumo mediante esse programa de transferência de renda, né, e você afirmar a identidade de Porto Velho como cidade amazônica para estimular e implantar uma cadeia de turismo, né, e também você atrair investimentos que queiram agregar a sua marca ao valor de estar numa cidade amazônica. Perfeito. Candidato, nós temos no nosso espaço aqui, que foi reservado para esse bate-papo, sempre também a abertura para que a população tenha a oportunidade de questionar e perguntar aí aos candidatos o que elas gostariam de saber sobre o próximo candidato, o próximo prefeito da capital. Nesse momento a gente abre espaço então aqui para Edneuza Santos. Vamos ouvi-la aí, o senhor pode responder direto a Edneuza. Pode rodar, Rai. A pergunta que eu faço é o objetivo do prefeito que vai ganhar, qual é o objetivo dele, né? Se ele tem, qual é a estrutura do objetivo dele dentro da nossa cidade, porque a nossa cidade precisa de estrutura, principalmente de saneamento básico, de iluminação pública, de várias coisas, né? E tem mais ainda outras coisas que a cidade necessita desse apoio, né? Do prefeito. Se realmente o que for ganhar, ele garante a nos manter a cidade limpa também, a limpeza dentro da cidade, né? Pode falar direto com a... Vou falar direto com a Edneuza. Edneuza, o objetivo nosso no que diz respeito ao saneamento básico, que foi o centro do seu questionamento, é ampliar os serviços. Porque saneamento básico são 4 coisas. É o serviço de coleta e designação de resíduo sólido, que a pessoa chama de coleta de lixo, né? A drenagem de águas pluviais, a coleta e tratamento de esgoto e o fornecimento de água tratada. Hoje, água tratada e esgoto são 2 serviços que estão sendo executados pela CAERD, que é uma empresa pública estadual, mas que a prefeitura não tem um poder de ingerência na gestão da CAERD diretamente, mas ela pode pressionar a CAERD para que ela melhore os seus serviços, né, e assim possa atender melhor a população. No que diz respeito ao serviço de coleta de resíduos sólidos, a casa da coleta de lixo, nós vamos implantar na cidade, de fato, né, um processo de coleta seletiva, né, e resolver o problema do lixão, que precisa ser resolvido, né. E na questão das águas pluviais, que é outro problema da cidade, que você tem lugar da cidade que se você cuspir no chão, alaga, né. É preciso resolver isso, fazer serviços de drenagem para melhorar a vida da população. O objetivo geral da nossa candidatura é melhorar a vida do nosso povo que vive nessa cidade. Transformar essa cidade num lugar aprazível de se viver, transformar essa cidade numa cidade acolhedora em que as pessoas gostem de viver e que se orgulhem de viver em Porto Velho. Na área da educação, candidato, tem grandes desafios a serem enfrentados. Não é uma peculiaridade de Porto Velho, de Rondônia, o país como um todo. Mas trazendo aqui para a nossa realidade, como é que o senhor pretende enfrentar essas adversidades? Como melhorar a educação e principalmente focando no que tange a questão desse índice de evasão escolar que existe? Olha, Dilson, nós temos um problema aqui agora, né? A pandemia, ela colocou para nós um elemento novo em todas as dimensões. E na educação não é diferente. Nós acabamos tendo... Ninguém estava preparado para isso, nem no Brasil, nem no mundo, né? Então nós temos hoje a pandemia, ela na verdade sendo um elemento externo que está influindo diretamente nesse processo. Nós precisamos ver
de que forma nós melhoramos a relação ensino-aprendizagem a partir das tecnologias desse ensino remoto. As consequências da pandemia, no mínimo, elas vão se estender até metade do ano que vem. E é preciso que a Prefeitura esteja alerta com relação a isso. No que diz respeito à qualidade de educação, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, o processo de ensino-aprendizagem, por conta dessas tecnologias que foram colocadas aí de maneira muito abrupta, sem ter uma metodologia previamente pensada, vai ter um déficit. Isso é um fato. Isso não tem para onde correr, não é só Porto Velho, não é só no Brasil, é no mundo todo. Então a nossa tarefa é justamente minimizar isso. Então, até junho do ano que vem, até ter uma vacina, não é possível você dizer assim, olha, como é que vamos regularizar a volta às aulas das crianças. Porque para voltar às aulas, precisamos ter segurança, tanto para as crianças, quanto para as famílias, quanto para os profissionais que trabalham nas escolas. Mas nós estamos pensando nisso. O que nós não podemos admitir é que crianças fiquem 2 anos sem cursar a escola. Nós temos escolas em Porto Velho que estão encerrando o ano letivo de 2018 agora em 2020. E boa parte das escolas da zona rural sequer iniciaram as aulas de 2019. E isso é inadmissível. Isso não tem a ver com a pandemia. Isso tem a ver com má gestão, tem a ver com uma grande incompetência da gestão atual de lidar com a educação e uma grande falta de respeito com as pessoas. Não se admite que se perca 2 anos letivos. É um absurdo isso. Isso, com certeza, a população pode ter. Claro que isso não vai acontecer na nossa gestão. Educação para nós é prioridade. Se teve alguém que investiu em educação nesse país, foi o Partido dos Trabalhadores nos 2 mandatos, o presidente Lula, da presidenta Dilma. E aqui em Porto Velho, nós construímos escolas, fizemos creches, organizamos o sistema educacional. Houve um momento aqui em Porto Velho que os trabalhadores de educação tiveram até o 14º salário com a sobra do Fundeb. Então, de educação, a gente tem um projeto para a cidade. É recuperar o sistema, né, e fazer essa modulagem para que o retorno das aulas pós-pandemia seja um retorno seguro para todos, alunos, professores, servidores das escolas e para as famílias também. Candidato, né, se tratando da área da saúde, entre algumas propostas que tem no plano de governo do senhor, está lá destacado que uma das bandeiras é a recuperação do sistema SUS, da rede SUS. Sim. O que significa isso? Como fazer? O que isso significa para a população? Olha só, o sistema SUS é um sistema nacional, ele é um sistema que está colocado na Constituição Federal, é um sistema que atende todos e todas, brasileiros e não brasileiros. Todos aqueles que precisarem do serviço de saúde no Brasil correm para o SUS. Diferente de outros países, você não precisa pagar para acessar o sistema é público e ele é universal. A entrada do sistema são os municípios, são as unidades básicas de saúde que estão nos municípios. Ora, uma das estratégias fundamentais do sistema, e nós criamos isso lá no governo do presidente Lula, é o Programa Saúde da Família. Justamente equipes multidisciplinares que visitam as pessoas, que vão nos domicílios e fazem um acompanhamento na ponta. Quando você tem um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar das famílias, dos territórios, você evita o gargalo das pessoas procurarem as UPAs, procurarem os postos de saúde, porque elas estão previamente atendidas lá na ponta. E são essas equipes, tendo os agentes comunitários na ponta, que são os fundamentais nessa estratégia de prestação do serviço de saúde público. O que acontece hoje? Para a gente conseguir fazer isso, temos que inverter a lógica que está colocada hoje. Hoje o sistema está cuidando da doença, não está cuidando da saúde, porque ele desmontou o sistema do Programa Saúde da Família. E eu vou te dar um dado concreto. Em 2012, quando o PT saiu da administração municipal de Porto Velho, nós tínhamos 78 equipes do Programa Saúde da Família que cobriam 74% da população de Porto Velho. Ao final da gestão seguinte, em 2016, haviam 81 equipes. Por conta que a população cresceu, essas 81 equipes davam conta apenas de 63% da população de Porto Velho. Se você vai no site da Prefeitura hoje, fevereiro desse ano, lá está dito, 66 equipes de saúde da família cobrindo 44% da população. Ou seja, nós tivemos uma regressão do cuidado da população no Programa Saúde da Família. Nós saímos de 74% em 2012 para 44% em fevereiro de 2020. É uma queda de 30% de cobertura. Isso não pode acontecer. O que isso mostra, esse dado do programa? É que a lógica do gestor da saúde hoje não é cuidar da saúde, é cuidar da doença. É esperar que as pessoas adoeçam e que procurem um posto de saúde, que procurem a UPA, e isso acaba estrangulando o sistema. Candidato, só para a gente avançar no tema, na questão do déficit habitacional, no plano de governo do senhor, fala em dar assistência para as pessoas, fazer melhorias nas moradias precárias e avançar na regularização fundiária. Tudo isso tem custos. Como fazer isso? De onde vem isso? Olha só, o programa de regulação fundiária que nós fizemos no Porto Velho foi o maior do país.
nós entregamos 25 mil escrituras em Porto Velho para as pessoas. Os recursos disso, tem programas no governo federal que você pode obter, né? Tem programas específicos para serem obtidos. Você pode fazer, por exemplo, com emendas de bancada, conversar com a bancada, uma relação institucional com a bancada para se obter recurso. É uma questão de você decidir fazer e procurar o recurso. Não tem a menor dúvida disso. Para melhoria de moradias, vocês têm linhas de financiamento hoje colocadas no país. Você precisa organizar a população e tomar a decisão política de fazer. Eu falo aqui para a população de Porto Velho, nós vamos retomar todo o programa de regularização fundiária. Nós temos 3 tipos de terra em Porto Velho: terras que são do Estado, terras que são federais e terras que são do município. Aquelas terras que são do município, e são muitas terras do município, nós vamos fazer a regularização fundiária porque está no nosso campo. Eu vou lhe dar um exemplo. A comunidade Maravilha, que é ali atrás da Vila Denite, ali próximo... Você me permite, diga. Eu sei que a resposta ela tem muita longevidade ainda, sim, mas o tempo tem 20 segundos. Tem 20 segundos, olha só. Eu tenho uma última pergunta que eu gostaria de deixar, até para o senhor já se despedir. Então, em 15 segundos, a pergunta que a gente fecha aqui a nossa entrevista é: por que o candidato merece o voto da população? Eu mereço o voto da população porque nós do Partido dos Trabalhadores fomos quem mais fizemos por Porto Velho e mais fizemos pelo Brasil. Nós não estamos pedindo seu voto aqui por conta de coisas que a gente imagina que pode fazer, é pelo que a gente fez. E lembrar para o eleitor que na hora do vamos ver, quem cuida de você é o PT, Ramon Cujuí 13. Aí, candidato, muito obrigado pela participação. Como foi estipulado em reunião e determinado entre os representantes de cada partido, o tempo destinado a essa entrevista de forma igualitária é de 15 minutos para cada um deles. E assim vem sendo feito. Muito obrigado mais uma vez a presença do candidato. E amanhã nós seguiremos com o nosso quadro Rodada de Entrevistas aqui no Rondônia Urgente. Fica por aí, o intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho tem muito mais informações. E não esqueça que a interatividade com o público é pelo nosso WhatsApp no 99257-5153. Até já!